Mulher de 45 anos se apaixona pelo filho de sua irmã e toda sua família fica contra o relacionamento dos dois, mas o casal toma uma decisão que choca a todos. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Jéssica levantou-se naquela manhã com o coração pulsando de entusiasmo. Havia algumas semanas que recebera a notícia de que poderia adotar um garotinho de 5 anos, e finalmente chegará o dia em que assinaria a papelada decisiva. Desde que se lembrava, tinha o sonho de ser mãe, mas não encontrara oportunidades de construir uma família pelos meios tradicionais. Aos 25 anos, vivia sozinha em uma casa simples, mas aconchegante, onde cultivava a esperança de um dia ver um filho correndo pelo quintal. Depois de tantos trâmites e visitas ao abrigo, o momento esperado despontava, e ela não queria que nada saísse de seu controle. Enquanto tomava banho, Jéssica se viu pensando no primeiro dia em que conheceu Ricardo. Ele estava sentado num cantinho do refeitório do abrigo, brincando com um carrinho de plástico já desbotado. O menino parecia calado e observador, mas, no instante em que seus olhos se cruzaram, ela sentiu algo como um estalo. Aproximou-se dele, agachou-se para ficar na altura de seus olhinhos escuros e disse, tentando acalmar o próprio nervosismo: Oi, tudo bem? Meu nome é Jéssica. Gosto do seu carrinho, posso ver? O menino hesitou, mas entregou o brinquedo com a mão trêmula, sem dizer nada. Então, Jéssica fingiu empurrar o carrinho no ar e imitou o ronco de um motor, fazendo o garoto dar um leve sorriso. Naquele instante, ela soube que a afinidade era real. Desde então, cada visita ao abrigo fez crescer o vínculo entre eles, e já não restavam dúvidas sobre a decisão de adotá-lo. Na cozinha, enquanto preparava um café ralo, Jéssica pensou na irmã, Larissa, que morava a 3 quarteirões de distância. Larissa, 3 anos mais nova, costumava dizer que Jéssica era muito impulsiva. Às vezes, esse tipo de comentário gerava atritos, mas, no fundo, Larissa a admirava pela coragem de enfrentar o mundo para realizar seus desejos. Na noite anterior, quando telefonara à irmã anunciando que o processo de adoção estava praticamente aprovado, Larissa soltou um grito de alegria. Eu quero conhecer o Ricardo. Vou correndo ver vocês. Quando posso passar aí? Jéssica riu, feliz pelo apoio. Pode vir qualquer dia, Lari. Mas, primeiro, preciso assinar a papelada, resolver alguns detalhes com a assistente social e, depois, finalmente trazê-lo para casa. Talvez no fim de semana? No fim de semana estarei livre. Não vejo a hora. E você sabe que eu quero ser a madrinha dele, não sabe? Jéssica concordou prontamente. Era a pessoa perfeita para exercer esse papel. Larissa sempre fora carinhosa e, de certo modo, tão sonhadora quanto ela. Compartilhavam muitos valores, apesar das diferenças no temperamento. Quando desligou o telefone, Jéssica mal continha a ansiedade de ver Ricardo devidamente acolhido em seu lar. Terminando o café, resolveu checar a bolsa com a documentação, carteira de identidade, certidões, comprovante de renda, tudo estava em ordem. Não queria correr o risco de esquecer nada, pois já tinha ouvido histórias de adoções adiadas por falhas pequenas. Arrumou os cabelos em um rabo de cavalo simples, vestiu uma calça jeans, uma blusa azul escura e saiu de casa com passos ligeiros. Chegando ao fórum, seguiu até a sala da juíza responsável pelo caso, onde a assistente social também aguardava. A juíza, uma mulher de semblante sério, leu parte do relatório, mas, em dado momento, abriu um sorriso discreto e se dirigiu a Jéssica. Está tudo certo. Você foi aprovada no processo de adoção e, se tudo correr bem, levará o menino ainda hoje. Está preparada? O coração de Jéssica palpitava forte, mas ela respondeu, sem hesitar, estou, sim. Vou cuidar dele com todo o amor que puder oferecer. É meu maior sonho. A assistente social a acompanhou até o abrigo, comentando que o menino também parecia muito apegado a ela. Ao chegarem, Ricardo apareceu no corredor com o mesmo carrinho nas mãos. Seus olhinhos brilharam, e ele correu para abraçar Jéssica, sem dizer palavra. Apesar de sempre calado, demonstrava afeto por gestos. Ela se abaixou e o apertou com cuidado. A partir de hoje, vou ser sua mamãe. Está feliz com isso? Ele apenas fez que sim com a cabeça, mas abriu um sorriso largo, algo que não era comum. As cuidadoras do abrigo se emocionaram, pois sabiam que Ricardo tivera um começo de vida difícil e raramente se abria.
A papelada foi assinada ali mesmo, com a assistente social orientando sobre os próximos passos, os prazos e as visitas de acompanhamento. Em menos de uma hora, Jéssica já conduzia Ricardo para o carro, sentindo uma mistura de euforia e responsabilidade. No caminho, tentava puxar conversa, perguntando se ele estava com fome ou se gostava de sorvete. O menino mantinha um jeito tímido, mas respondeu baixinho que gostaria de tomar sorvete de chocolate. Jéssica, rindo, prometeu que passariam por uma sorveteria antes de irem para casa. Uma vez dentro do estabelecimento, ela o observou lambendo o sorvete com seriedade, como se cada colherada fosse algo solene. Aquilo a enternecia. Queria conhecer cada pedaço da personalidade dele, entender suas tristezas e, principalmente, oferecer-lhe a chance de ter uma infância plena. Chegando em casa, apresentou o quarto que havia decorado nos últimos dias, pintar as paredes de um tom suave de verde e comprará uma cama com lençóis ilustrados com carros e aviõezinhos. Havia uma prateleira com livros infantis, além de bichinhos de pelúcia. Ricardo percorreu o espaço com os olhos arregalados, mas não disse nada. Jéssica interpretou aquele silêncio como um misto de espanto e encantamento. Ao final, ele se virou para ela, apertando a barra da camiseta, e perguntou: "Você vai ficar sempre aqui comigo?" O tom de incerteza partiu o coração dela, que ajoelhou-se para ficar na mesma altura. "Vou, sim. Agora somos família. Não precisa ter medo. Vou cuidar de você." Ele assentiu, visivelmente aliviado. Logo depois, deitou na cama, ainda vestido, só para sentir o colchão macio. Jéssica o deixou ali por alguns minutos, dando espaço para que assimilasse a mudança repentina em sua rotina. Enquanto isso, foi até a cozinha para preparar algo simples para o jantar. Não tardou para ouvir o som de campainha. Ao abrir a porta, deparou-se com Larissa, ofegante, como se tivesse corrido até ali. "Eu não aguentei esperar", ela disse, ajeitando os cabelos loiros. "Já posso conhecê-lo?" Jéssica riu, convidando a irmã a entrar. "Claro que pode. Acabei de mostrá-lo o quarto. Ele deve estar descansando um pouco." Larissa avançou o corredor adentro, curiosa. Ao chegar à porta do quarto, avistou Ricardo sentado na cama, olhando para um livrinho ilustrado. Com um jeito cauteloso, a moça entrou e disse: "Oi, eu sou Larissa, irmã da Jéssica. Você gosta de historinhas?" O garoto levantou o olhar e, timidamente, balançou a cabeça. Larissa pegou um dos livros na prateleira e sentou-se no chão, convidando-o a sentar ao lado. "Quer que eu leia?" Ricardo aproximou-se, mas sem largar o carrinho. Larissa abriu o livro e começou a narrar a história de um pequeno pinguim que se perdia dos pais no Ártico. A voz dela soava suave e divertida, e o menino, aos poucos, relaxou. Jéssica, que observava da soleira da porta, conteve as lágrimas ao ver como a irmã e o filho adotivo se entrosavam. Aquilo confirmava sua intuição: Larissa seria a madrinha perfeita, pois tinha uma doçura natural com crianças. Depois de terminarem a leitura, Larissa abraçou Ricardo, dizendo que voltaria mais vezes para brincar e contar histórias. Ele respondeu que gostaria disso, o que surpreendeu Jéssica, pois era a primeira vez que o via conversar além de monossílabos. Naquele momento, Jéssica sentiu uma enorme gratidão. Finalmente tinha um filho e podia contar com o amparo da irmã. Um passo tão simples, mas que mudaria todos os rumos de sua vida. Larissa acompanhou as 2 primeiras horas da rotina, ajudando Jéssica a preparar o jantar. Conversaram sobre o processo de adaptação, sobre a maneira de lidar com possíveis traumas de Ricardo e sobre o futuro que desejavam construir. A certa altura, Larissa comentou: "Você sabe que eu planejo me mudar para outro país daqui a alguns meses, certo? Surgiu uma oportunidade de emprego que vai me permitir crescer profissionalmente. Vou sentir muito a falta de vocês." Jéssica franziu o senho, um pouco surpresa. "Quando pretende viajar?" "Provavelmente no início do próximo ano, mas ainda não tenho data fechada. Só espero que não se sinta abandonada. Farei de tudo para vir visitá-los, ver o crescimento do meu afilhado." Jéssica esboçou um leve sorriso. "Eu vou sentir sua falta, claro. Mas se é um sonho seu, quem sou eu para dizer não? Espero que, quando tiver férias, volte correndo." Larissa pôs a mão no ombro da irmã. "Pode ter certeza.
Vou acompanhar o Ricardo, mesmo que à distância, e venho sempre que possível. Agora, me deixa ajudar a pôr a mesa. Enquanto arrumavam o jantar, Ricardo apareceu na porta da cozinha, segurando o carrinho e com os cabelos ligeiramente bagunçados. Parecia estar mais confortável na casa nova, mas ao mesmo tempo cauteloso. Jéssica o convidou a sentar à mesa, e Larissa serviu um pouco de arroz, feijão e frango desfiado. Ele começou a comer de maneira contida, mas, vez ou outra, lançava um olhar rápido para as duas irmãs, como se estivesse feliz, porém com medo de demonstrar. Ao final da refeição, Larissa precisou ir embora. Amanhã tenho umas pendências do trabalho, mas prometo passar aqui no fim de semana. Não vou sumir antes de viajar, fique tranquila. Jéssica a acompanhou até a porta, abraçando-a com força. Obrigada por tudo. Te espero sábado. Depois disso, pôs Ricardo para tomar um banho. O menino parecia cansado, afinal era um dia de muitas emoções. Quando saiu do banheiro, vestindo um pijama que Jéssica comprará, ele olhou para a casa com um ar de curiosidade. Perguntou se poderia assistir um desenho na TV antes de dormir. Jéssica aprovou a ideia, desde que fosse algo curto. Assim, os dois se acomodaram no sofá e escolheram um desenho animado colorido e barulhento. O menino olhava fixo a tela, mas aos poucos afundava as pálpebras, vencido pelo sono. Jéssica pegou-o no colo, impressionada por como ele parecia leve e frágil. Caminhou até o quarto dele, ajeitou-o na cama e beijou-lhe a testa. Ricardo deu um murmúrio sonolento, segurando a mão dela por uns instantes, até finalmente adormecer. O sentimento que tomou Jéssica naquele instante era avassalador, um amor incondicional, a certeza de que dedicaria a vida a proteger e cuidar daquela criança. Saiu do quarto pisando leve, para não incomodá-lo, e foi à sala, onde sentou-se no sofá com as luzes apagadas, refletindo sobre o futuro. Pensou nos desafios que enfrentaria. A assistência social realizaria visitas esporádicas, para verificar se Ricardo estava bem. Também pensou nas despesas extras, na paciência exigida para lidar com possíveis traumas, na responsabilidade de educá-lo para o mundo. Sabia, porém, que nada disso a faria recuar. Queria ver aquele menino crescer, desenvolver seus talentos, superar a timidez e encontrar felicidade. Além disso, sentia-se confiante por ter Larissa ao lado, mesmo que a irmã fosse se mudar em breve. As videochamadas e as visitas esporádicas não seriam o ideal, mas manteriam vivo o elo entre madrinha e afilhado. Horas depois, já tarde da noite, Jéssica foi para o quarto, mas custou a pegar no sono. Cada vez que fechava os olhos, vinha-lhe à mente a expressão de Ricardo quando os papéis foram assinados, a forma como ele agarrava o carrinho de brinquedo, o jeitinho doce ao pedir sorvete. Também recordava as reações calorosas de Larissa, a empolgação por ser madrinha. Havia algo de mágico em tudo aquilo, a vida se reorganizando, a chegada de um integrante à família, a certeza de que, pela primeira vez, teria alguém que chamaria de mãe. Quando finalmente adormeceu, teve sonhos leves, em que ela e Ricardo corriam por um parque amplo, cheios de risadas e cumplicidade. Ao amanhecer, levantou-se depressa para conferir se o menino dormira bem. Bateu na porta do quarto e espiou lá dentro. Ele estava acordado, sentado na cama, abraçado a um ursinho de pelúcia que ela nem lembrava ter comprado. Olhou para Jéssica com um misto de curiosidade e apreensão, como se ainda estivesse testando a nova rotina. Ela sorriu e se aproximou. Bom dia, filho. Dormiu bem? Ele concordou com a cabeça. Jéssica sentou-se ao lado dele, notando que o ursinho tinha pequenas orelhas desfiadas, sinal de que fora muito usado em outra fase. Talvez fosse de algum kit do abrigo ou algo assim. O que importava era o conforto que proporcionava a Ricardo. Ela passou a mão em seus cabelos e perguntou se ele queria ajuda para trocar de roupa ou se preferia fazer sozinho. Ele, meio envergonhado, respondeu que fazia sozinho, mas pediu que ela esperasse no corredor, pois se sentia inseguro. Um tempo depois, apareceram na cozinha, e Jéssica preparou um chocolate quente. Ficaram ali, sem falar muito, mas o clima era bom. A televisão da sala emitia um noticiário matinal com volume baixo, enquanto um sol moderado iluminava a casa. Ricardo perguntou se iria à escola, e ela explicou que, primeiro, cuidariam de sua matrícula, pois o período letivo estava em curso. Precisava arranjar uma vaga e reunir a documentação dele. E,
Caso surgisse algum atraso, o próprio abrigo poderia auxiliar na transferência de dados. Você gosta de ir à escola? Ela perguntou, para avaliar seu grau de interesse. Gosto. Eu desenho muito lá, ele respondeu em voz baixa, exibindo um olhar tímido, mas um sorriso leve no canto dos lábios. Aquilo deixou Jéssica radiante. Mal podia esperar para ver alguns desenhos que ele fizesse, apoiá-lo nos estudos e, quem sabe, descobrir potenciais que ele nem imaginava ter. Mais tarde, aproveitando a manhã, ela ligou para Larissa, contando sobre a noite tranquila que tiveram. A irmã se alegrou ao saber que Ricardo se adaptava, embora ainda fosse cedo para falar em adaptação total. Combinou de passar lá no fim de semana, ajudaria inclusive na organização de alguns documentos e em sugestões de atividades que poderiam fazer. Jéssica então se dirigiu ao quarto de Ricardo, pegou a pequena mochila que ele trouxera do abrigo, viu algumas roupas, algumas poucas lembranças. Naquele instante, percebeu que ele não tinha praticamente nada de seu, apenas peças básicas. Resoluta, decidiu que compraria roupas novas e, com o tempo, daria a ele a oportunidade de escolher as coisas de que gostasse, construindo sua identidade naquele lar. Enquanto isso, tomava notas, anotava compromissos, conversava com ele sobre as preferências. E, mesmo que ele falasse pouco, cada resposta constituía um passo rumo à aproximação. Assim se passou o primeiro dia completo de convivência. Um dia simples, repleto de descobertas sutis, mas carregado de significado. Ao anoitecer, enquanto acomodava Ricardo para dormir, Jéssica ouviu dele uma pergunta inesperada. Você acha que um dia posso chamar a Larissa de Andinda? Jéssica sorriu, sentindo o peito aquecido. Se você quiser, sim. Mas não precisa ter pressa. Ela ficará muito feliz. Ele segurou o carrinho, como se aquilo fosse uma segurança extra, e fechou os olhinhos. Jéssica acariciou sua fronte e sussurrou, boa noite, meu filho. Durma bem. Te amo. Afastou-se, apagando a luz, e voltou ao corredor, onde ficou imóvel por alguns segundos, refletindo sobre como a vida poderia mudar tão drasticamente de um dia para o outro. Ali, naquela casa até então silenciosa, agora havia risos contidos e passos leves de um menino com um futuro inteiro pela frente. Também havia o carinho de uma tia prestes a ir para outro país, mas que, sem dúvida, levaria consigo o amor por aquele afilhado. A madrugada se desenrolou, e, em meio ao cansaço acumulado, Jéssica dormiu como se estivesse em paz consigo mesma pela primeira vez em muito tempo. Ao amanhecer, teria novas tarefas, levar Ricardo para resolver parte da documentação escolar, comprar-lhe roupas adequadas, continuar construindo uma rotina que, embora simples, representava uma conquista extraordinária. Não havia como prever os rumos da vida dali a 20 anos, mas, naquele primeiro capítulo, a história de mãe e filho adotivos começava de forma terna e promissora, com o coração de Jéssica aberto a todas as transformações que estavam por vir. Jéssica despertou com os primeiros raios de sol atravessando a cortina do quarto. Antes mesmo de abrir os olhos, ouviu um barulho suave vindo do corredor, como se passos tímidos testassem o piso. Percebeu que Ricardo já estava acordado e sentiu um calor reconfortante ao pensar nele explorando a casa. Levantou-se, calçou os chinelos e caminhou até a cozinha, onde se deparou com o menino olhando para a prateleira de xícaras. Ele segurava o carrinho de brinquedo e mantinha a expressão atenta a cada detalhe, quase como se quisesse memorizar tudo ao redor. Bom dia, filho, cumprimentou Jéssica, com a voz ainda suave de quem acabou de sair da cama. Ricardo virou-se rápido, ajeitando o carrinho. Bom dia, respondeu, num tom que misturava timidez e curiosidade. A presença dele ali, naquele espaço que antes parecia grande vazio, deixava Jéssica mais segura sobre a decisão que tomara. Queria manter uma rotina minimamente estável, de modo que o garoto entendesse que aquele lugar era seu novo lar. Procurou agir com naturalidade, pegou 2 canecas, colocou leite para ferver, aqueceu pão no forno e, enquanto esperavam, arriscou perguntar como ele se sentirá durante a noite. Dormi bem, disse Ricardo, puxando uma das cadeiras da cozinha para se sentar. Mas tive um sonho esquisito. Eu estava correndo num lugar cheio de árvores, não sei explicar direito. Jéssica sorriu, lembrando-se de seus próprios sonhos infantis. Pode ter sido só a empolgação do dia. Acho normal acontecerem sonhos estranhos quando a gente muda de casa. Ele assentiu, brincando distraidamente com uma ranhura na mesa.
Ela percebeu que precisaria oferecer atividades leves, algo que o ajudasse a se sentir mais confiante naquele ambiente. Assim que terminaram o café, Jéssica sugeriu uma caminhada pelo bairro. Queria mostrar a Ricardo onde ficava a praça mais próxima, a padaria, a farmácia. Ele concordou, embora parecesse um pouco apreensivo. Talvez nunca tivesse dado um passeio tão espontâneo com alguém que pudesse chamar de mãe. Enquanto caminhavam, Jéssica contava pequenas histórias sobre o que havia ali. Apontou uma casa amarela na esquina e explicou que era onde morava Dona Cecília, uma senhora que fazia bolos deliciosos para vender. Do outro lado da rua, havia uma papelaria, e ela disse que ali poderiam comprar cadernos e lápis de cor para ele desenhar. Ricardo, de mãos dadas com ela, vez ou outra soltava um breve comentário. Gosto de desenhar carrinhos, contou, com um sorriso que mostrava um tanto de orgulho. Ao chegar na pracinha, perceberam que estava quase vazia, pois era dia de semana e as crianças do bairro estavam na escola ou viajando. Jéssica convidou o filho para sentar num banco, sob a sombra de uma árvore frondosa. Ali, perguntou se ele gostaria de começar a estudar em breve ou se preferia alguns dias para se adaptar. Ricardo, um tanto encolhido, disse que gostava de ir à escola, mas temia não fazer amigos. Ela o tranquilizou, garantindo que, assim que os trâmites fossem resolvidos, ele encontraria professores gentis e outras crianças que adorariam brincar com ele. Eles passaram algum tempo ali, escutando o farfalhar das folhas, até que Jéssica decidiu que seria bom irem ao mercado comprar mantimentos. A casa estava sem frutas, legumes e outras coisas necessárias para preparar refeições mais variadas. Caminharam por mais algumas quadras, de mãos dadas, o que por si só já marcava uma diferença enorme em relação à vida que Ricardo conhecera no abrigo. Ele perguntou se sempre fariam compras juntos, e Jéssica respondeu que, na medida do possível, sim, pois gostava de envolvê-lo em cada passo da rotina. No mercado, o menino se espantou com a quantidade de opções, ficando fascinado com as embalagens coloridas, embora mantivesse a postura reservada. Vez por outra, corria até um corredor para espiar os brinquedos ou os chocolates, mas logo voltava para perto de Jéssica, como se receasse perdê-la de vista. Ela percebeu, então, que seria crucial mostrar a ele que não precisava temer abandono. Escolheram algumas frutas, biscoitos, itens de higiene, a pedido de Ricardo, um pacote de massinha de modelar. No caixa, a moça que registrava as compras comentou que ainda não conhecia um pequeno cliente, e Jéssica sorriu, explicando ser seu filho recém-adotado. Ricardo não disse nada, mas agarrou a barra da blusa de Jéssica com força, deixando claro que ainda se sentia tímido diante de estranhos. A funcionária elogiou o quanto ele era educado, e Jéssica sentiu uma pontinha de orgulho, embora também desejasse que, com o tempo, ele se soltasse mais. Ao voltarem para casa, receberam uma ligação de Larissa, que perguntava se poderia passar naquela tarde para conversar sobre a rotina do garoto. Jéssica, bem-humorada, respondeu que seria ótimo, pois Ricardo estava cheio de novidades. A irmã se animou do outro lado da linha e combinou de chegar por volta das 3 da tarde. Durante o almoço, Jéssica preparou um macarrão simples com molho de tomate, e Ricardo ficou por perto, curioso para entender como ela cozinhava. Na hora de comer, sentiu-se mais à vontade do que no dia anterior, elogiando o sabor da refeição e perguntando se poderiam repetir aquele prato mais vezes. Jéssica, divertida, afirmou que sim, desde que ele estivesse disposto a lavar a louça junto dela depois, o que o fez rir baixinho. Logo em seguida, ouviram batidas na porta, e Larissa surgiu com um sorriso imenso, trazendo uma sacola de livros infantis. Achei estes no meu quarto antigo, explicou, entusiasmada, colocando-os sobre a mesa. Alguns são histórias clássicas, outros são de imagens. Acho que o Ricardo pode gostar. Ele se aproximou, olhando para os livros com curiosidade. Pegou um deles, que mostrava um castelo na capa, e folheou as páginas lentamente, encantado com as ilustrações de cavaleiros e dragões. Larissa se abaixou ao lado dele, apontando cada desenho. Jéssica, observando a cena, lembrou-se de quando as duas irmãs eram crianças e compartilhavam leituras parecidas. Era comovente ver a tradição de livros passar de irmã para irmã e, agora, para o filho adotivo. Fiquei sabendo que vocês foram ao mercado, comentou Larissa, franzindo o senho de forma engraçada para o afilhado. Comprou muita besteira, Ricardo? Ou a Jéssica pegou no pé? Ele deu um sorriso rápido, olhando para a tia, mas não respondeu de imediato.
Parecia estar começando a entender que Larissa era alguém confiável, assim como Jéssica. Após alguns segundos, respondeu que compraram bananas, maçãs e uns biscoitos gostosos. Larissa, satisfeita, meneou a cabeça e disse que estava orgulhosa, pois comer frutas fazia bem. Em seguida, lançou um olhar compreensivo à irmã, como se quisesse conversar sobre algo mais sério. Quando Ricardo se distraiu com os livros, Larissa se aproximou de Jéssica e tocou-lhe o braço. Podemos falar um pouco em particular, sussurrou, buscando não chamar a atenção do garoto. Jéssica assentiu, e as duas seguiram para a varanda, deixando a porta encostada para vigiar Ricardo. Lá fora, o ar era mais fresco, e elas se sentaram nas cadeiras simples de plástico que compunham o ambiente. Eu andei pensando na viagem, começou Larissa, mexendo nervosamente no anel que trazia no dedo. Devo partir em uns 3 meses para me estabelecer no exterior. Serei franca, tenho medo de que o Ricardo sinta muito minha falta ou se confunda ao me ter como madrinha e, ao mesmo tempo, não me ter por perto o tempo todo. Jéssica suspirou, compreendendo a preocupação da irmã. Entendo, mas acho que ser madrinha não significa estar fisicamente presente todos os dias. Você sempre foi importante para mim, então, mesmo à distância, pode participar da vida dele. Vamos combinar chamadas de vídeo, enviar fotos, essas coisas. Larissa concordou, ainda um tanto apreensiva. Sim, eu vou fazer o possível. Só não quero que ele se sinta abandonado de novo. Ele já passou por tanta coisa. Jéssica refletiu no assunto. Eu também penso nisso. Mas você tem o direito de ir, de crescer profissionalmente e pessoalmente. O Ricardo vai entender. Claro que vai levar um tempo, ele ainda é muito pequeno para compreender completamente essa dinâmica, mas vamos ajudá-lo. Serei honesta com ele, dizendo que você o ama, mas trabalha longe. Tenho certeza de que isso pode funcionar. Larissa sorriu, embora mantivesse um ar pensativo. Obrigada por me entender, mana. Acho que ele está em boas mãos. Se eu fosse ficar mais tempo, certamente me ofereceria para morar aqui com vocês, mas sei que minha vida tem outro rumo agora. Jéssica pegou as mãos da irmã e as apertou com carinho. Fique tranquila. Não vamos deixar a distância atrapalhar nosso laço de família. Voltaram para dentro, onde encontraram Ricardo concentrado em folhear um dos livros maiores, cheio de gravuras de animais. Ele imediatamente mostrou a Larissa um desenho de um tigre, perguntando se ela já tinha visto algum de perto. Ela riu, dizendo que não, mas que esperava um dia visitar um zoológico com ele. Ricardo acenou, entusiasmado, mostrando que começava a se sentir mais à vontade na companhia da tia. As horas passaram, e Larissa precisou ir embora, pois tinha compromissos relacionados aos preparativos de viagem. Antes de sair, no entanto, ajoelhou-se ao lado do afilhado, encarando-o nos olhos. Se precisar de alguma coisa, é só pedir para mamãe me ligar, tá bem? Vou vir sempre que puder. E me promete que vai cuidar bem desses livros. Ricardo segurou o carrinho de brinquedo e, com um olhar de empolgação, concordou com a cabeça. Trocou um breve abraço com ela e a viu partir. Então, virou-se para Jéssica, como se quisesse confirmação de que a tia realmente retornaria. Jéssica fez um carinho em seus cabelos, assegurando que Larissa jamais sumiria de suas vidas. Depois, convidou a ajudá-la a guardar as compras e arrumar as roupas que trouxera do abrigo, prometendo que, no dia seguinte, começariam a ver a questão da escola. Na manhã seguinte, Jéssica acordou mais cedo que o habitual. Precisava ir até a Secretaria de Educação para regularizar a matrícula de Ricardo e, depois, ver se havia vaga em alguma escola próxima. Explicou tudo ao filho, enquanto ele comia uma fatia de pão com manteiga. Inicialmente, ele pareceu preocupado, perguntando se teria que ir ao local do abrigo outra vez. Jéssica negou, garantindo que não era nada parecido, que se tratava apenas de um procedimento burocrático para inseri-lo no ensino municipal. Com isso, ele relaxou. Quando chegaram à secretaria, encontraram uma fila de pessoas carregando documentos. Ricardo se agarrou a Jéssica, evitando olhar ao redor. Ela assinou folhas, apresentou a nova certidão de adoção e confirmou dados como o nome completo do menino, a data de nascimento e o endereço atual. A funcionária responsável, uma senhora de meia-idade com óculos pendurados num cordão, checou tudo com calma, comentando que a adoção era um gesto nobre.
Jéssica, orgulhosa, explicou que o filho já tinha um histórico de estudo no abrigo, mas ainda estava se acostumando à nova rotina. A mulher da secretaria chamou Ricardo, perguntando se ele gostava de estudar ciências ou matemática, e ele olhou de relance para Jéssica antes de dar qualquer resposta. Por fim, sussurrou que gostava de desenhar e de fazer contas simples. A funcionária sorriu, dizendo que logo ele poderia ter muitas atividades divertidas na escola. Prosseguiu informando que havia uma vaga na unidade do bairro vizinho, a cerca de 10 minutos de carro. Jéssica aceitou na hora, pois seria acessível para levá-lo e buscá-lo. Combinaram que, em 2 dias, poderiam iniciar as aulas. Ricardo ouviu tudo em silêncio, segurando a mão da mãe. Quando saíram, Jéssica se agachou diante dele, na calçada, para conversar em voz baixa. Vai ser uma mudança grande, eu sei. Mas você já conhece bem o ambiente de escola. A diferença é que agora estarei sempre aqui para te buscar, certo? Ele soltou um sorriso sutil, concordando. Ao notar a timidez do garoto, ela decidiu que iriam até uma lanchonete próxima para tomar um suco e acalmar os ânimos. Ali, sentados a uma mesinha de canto, pediram um suco de laranja e dividiram um salgado. Ricardo, aos poucos, fazia comentários sobre como a praça era bonita ou sobre os carros que passavam na rua. Jéssica, feliz, percebeu que ele se soltava um pouco mais a cada dia. Mesmo que fosse tudo recente, a convivência dava mostras de que se tornariam muito unidos. Enquanto bebia o suco, ela refletiu sobre como seria o futuro, imaginando Ricardo crescendo e superando qualquer obstáculo que a vida trouxesse. Na volta para casa, encontraram Dona Cecília à porta, oferecendo um bolo que fizera para vender. Jéssica sorriu e apresentou Ricardo. A senhora, de cabelos brancos e semblante acolhedor, comentou que já tinha ouvido falar dele e que ficará curiosa para conhecê-lo. O garoto a cumprimentou com educação, embora mantivesse a costumeira reserva. Ela, então, brincou que, se ele gostasse de bolo de cenoura, poderia experimentar uma fatia. Jéssica agradeceu e comprou o bolo, levando-o para casa como sobremesa para o jantar. Durante o restante do dia, a dupla organizou o material para a escola, etiquetou cadernos com o nome de Ricardo e até separou alguns lápis coloridos na mochila. Ele se divertiu colando figurinhas na capa dos livros, enquanto Jéssica aproveitava para mostrar que aquele espaço todo de estudos era só dele. Também combinaram um horário fixo para acordar e se arrumar antes de ir à aula. Mais tarde, quando Larissa ligou para saber como estavam, Jéssica colocou o telefone no viva voz para que Ricardo pudesse contar, ele mesmo, a novidade da matrícula. Ele explicou tudo com frases curtas, mas Larissa vibrava a cada palavra, o que o motivou a dizer um pouco mais. No fim, a tia prometeu visitar no fim de semana anterior ao início das aulas, levando materiais extras, caso fosse preciso. Já era noite quando Jéssica fechou a porta da casa, após recolher a lixeira do lado de fora. Preparou o jantar e chamou Ricardo para a mesa. Ele parecia mais animado, comentando que adorou as figurinhas nos cadernos. Falou também que ficou curioso para saber como seria a sala de aula. Jéssica percebeu, então, que o simples ato de integrá-lo a esse processo de arrumação fazia toda a diferença para ele se sentir parte ativa da casa e de sua própria vida. Depois do jantar, Ricardo ajudou a empilhar os pratos na pia, dizendo que ele lavaria, se ela quisesse. Jéssica achou graça na iniciativa e o auxiliou, claro, pois ele não alcançava a torneira tão bem. O tempo passou rápido com essa pequena parceria doméstica, e, quando deram por si, já era hora de dormir. Antes de se recolher, Ricardo pegou um dos livros que Larissa trouxera, o do Castelo, e pediu para Jéssica ler com ele no sofá. Ela aceitou de bom grado. Durante a leitura, o menino fez comentários sobre as aventuras do protagonista, especulando como seria visitar um castelo de verdade. Jéssica, então, contou que, quando ele fosse maior, poderiam viajar para ver um castelo de perto, seja em outro estado ou em outro país, talvez mesmo no país em que Larissa estaria morando. Ele abriu um sorriso largo, e foi assim que concluíram o dia, imersos em sonhos e planos. Já no quarto, Jéssica o aconchegou na cama, puxando os lençóis até seu pescoço. Desejou boa noite e deu um beijo em sua testa. Ele segurou a mão dela, como se quisesse prolongar o contato. Você também vai lá na escola comigo no primeiro dia, né? Perguntou, quase implorando. Claro que vou. Vou te deixar na sala e, quando terminar, venho te buscar. Você não vai estar sozinho. Ele assentiu,
parecendo mais aliviado, então fechou os olhos devagar. Jéssica esperou que sua respiração ficasse mais ritmada, confirmando que adormecera. Saiu do quarto com passos suaves e, no corredor, apoiou-se na parede, refletindo sobre a intensidade de cada momento ao lado dele. Mesmo em tão poucos dias, podia sentir um amor arrebatador se desenvolvendo. Queria protegê-lo a todo custo. Tinha certeza de que, apesar das muitas mudanças que ainda viriam, encontrar o sentido que sempre buscará. Voltou à sala, pegou o telefone e discou para Larissa, sabendo que estava um pouco tarde, mas mesmo assim precisava compartilhar os detalhes do dia. A irmã atendeu com a voz embargada de cansaço, mas ainda disposta a ouvir. Jéssica descreveu cada passo que deram, a ida à secretaria, o entusiasmo de Ricardo ao colar as figurinhas, o interesse pelo livro do castelo. Larissa sorriu do outro lado, dizendo que não via a hora de juntar-se a eles num domingo de brincadeiras. Comentou, também, que a viagem estava se aproximando e que talvez fossem necessários ajustes de última hora. Jéssica suspirou, compreensiva. Quando chegar a hora, vamos dar um jeito de nos despedir sem que isso seja traumático. Já passei isso com ele hoje, a simples hipótese de se sentir largado gera insegurança. Mas confio que ele vai entender, pouco a pouco. Larissa concordou, garantindo que seria honesta com o afilhado. Ficaram ainda alguns minutos no telefone, trocando confidências sobre os próximos passos. Quando desligou, Jéssica sentiu um misto de saudade antecipada da irmã com a satisfação de ver a família se formar em meio a circunstâncias tão diferentes. Seguiu para o quarto, pensando em como seria a fase escolar de Ricardo, as festinhas de aniversário, as primeiras amizades. Precisaria lidar com possíveis perguntas sobre o passado dele, mas sentia-se preparada. Tinha o amor como guia. Deitou-se, então, recordando os momentos do dia, o passeio à pracinha, o mercado, a secretaria de educação, a forma tímida com que o filho reagia ao mundo. Lá fora, a noite já estendia seu manto, e uma brisa entrava pela fresta da janela. A casa, antes silenciosa, agora tinha o som suave da respiração de Ricardo no quarto ao lado. Esse lembrete constante de que não estava mais sozinha fazia sorrir. Foi com esse sentimento que fechou os olhos, ansiosa pelas descobertas que viriam no dia seguinte. Jéssica acordou bem cedo, ansiosa pelo dia em que Ricardo finalmente conheceria sua nova escola. Já havia se passado uma semana desde que realizará a matrícula, e a direção marcará a apresentação oficial do garoto à turma para aquela segunda-feira. Ela levantou-se antes do amanhecer, preparou torradas e um suco fresco de laranja, colocou alguns biscoitos e esperou o filho adotivo despertar. Quando ele surgiu no corredor, esfregando os olhos e segurando o inseparável carrinho de brinquedo, Jéssica o recebeu com um sorriso e o conduziu até a mesa. Enquanto comiam, percebeu que ele alternava entre a animação e um certo receio. "Está tudo bem, filho?" ela perguntou, notando a forma como ele mexia sem parar as perninhas embaixo da cadeira. Ricardo respirou fundo, parecendo reunir coragem para responder. "Eu estou ansioso. E se a professora for muito brava? E se nenhum colega quiser conversar comigo?" Jéssica compreendeu o temor. "Olha, toda mudança assusta um pouco no começo, mas eu tenho certeza de que você vai se sair bem. A professora sabe que você é novo na escola. Ela vai te ajudar a se enturmar." Ele concordou com um gesto de cabeça, embora ainda demonstrasse apreensão no olhar. Terminaram o café da manhã em silêncio, depois escovaram os dentes e se arrumaram. Jéssica colocou uma roupa confortável no menino, penteou seus cabelos e guardou seu material na mochila nova, cheia de figurinhas coloridas que eles colaram juntos. Na hora de sair, Ricardo se virou para ela e perguntou se podia levar o carrinho, pois isso o deixaria mais tranquilo. Ela sorriu e disse que sim, desde que o guardasse na mochila para não perder. Chegaram à escola poucos minutos antes do sinal. Havia grupos de crianças conversando no pátio, algumas com mochilas coloridas, outras correndo de um lado ao outro. Ricardo segurou firme a mão de Jéssica, franzindo a testa ao observar aquela movimentação. Ela procurou a sala da diretoria, onde uma coordenadora sorridente os aguardava. A coordenadora se apresentou como Clara e falou com Ricardo usando um tom gentil, disse estar feliz em recebê-lo, que os colegas o aguardavam com curiosidade. "Queremos que se sinta em casa", Clara acrescentou, olhando para Jéssica. "Sabemos que essas primeiras semanas são de adaptação, então a professora Antônia já foi informada para dar toda a atenção que ele precisar."
Conduzido pela coordenadora, o menino se afastou de Jéssica e seguiu até a porta da sala de aula. Foi quando ele parou, voltou correndo e abraçou a mãe de maneira urgente. Ela retribuiu o abraço, sussurrando que ficaria tudo bem e que o buscaria no horário combinado. Com um sorriso encorajador, Jéssica viu Ricardo entrar na sala, acompanhado por Clara. A porta se fechou e, naquele instante, ela sentiu um aperto no peito, como se estivesse largando a mão de alguém que precisasse de sua proteção. Mas sabia que era um passo natural, e que cada vez mais ele se tornaria independente. Em seguida, Jéssica dirigiu-se ao mercado para comprar alguns itens que faltavam em casa. Caminhava pelos corredores, mas a mente estava na escola, imaginando como Ricardo estaria reagindo às novas atividades. A cada prateleira, lembrava de possíveis gostos do filho. Será que ele gostaria de um lanche mais elaborado ao meio-dia? Será que preferia um tipo diferente de cereal? Aquele cuidado, embora recente, já fazia parte de sua identidade de mãe. Quando retornou, encontrou uma chamada perdida de Larissa. Discou de volta e, logo ao atender, ouviu a voz animada da irmã. Queria saber como foi o primeiro dia do Ricardo, mas acho que ele ainda está na escola, né? Sim, deixei ele faz pouco tempo, explicou Jéssica. Ele estava nervoso, mas também com uma pontinha de curiosidade. A coordenadora foi muito gentil. Larissa sorriu do outro lado da linha. Fico feliz. E como você se sente? Jéssica sentiu o coração acelerar. Estranho. É como se eu estivesse dando um passo enorme na vida dele, ao mesmo tempo, deixando-o caminhar sozinho. Fico pensando se vai dar tudo certo, se os colegas vão tratá-lo bem. É natural, consolou Larissa. Daqui a alguns dias, quando ele estiver adaptado, você vai ver que foi o melhor caminho. Criança precisa conviver, fazer amizades, crescer em grupo. Falando nisso, vou até aproveitar para falar de mim. Lembra que te disse que talvez antecipariam minha viagem ao exterior? Então, parece que isso se confirmou. Viajo no final do mês que vem. Jéssica engoliu em seco, olhando pela janela e vendo o quintal de casa. Tão cedo? Achei que você tivesse mais tempo por aqui. Pois é, houve uma mudança nos planos da empresa. Precisam de mim o quanto antes. Mas vou tentar visitar vocês quase todos os dias até lá. Vou me despedir do Ricardo, explicar a situação direitinho. Não quero que ele pense que estou abandonando vocês. Jéssica compreendia a urgência profissional, mas sentiu um calafrio. Tinha medo da reação do menino, que começava a se sentir próximo à tia. Mesmo assim, não desejava atrapalhar o futuro de Larissa. Faremos isso juntas, concordou, por fim. Você vem amanhã à tarde? Poderíamos até conversar com ele. Combinado. Amanhã chego aí umas 2, pode ser? Ótimo. Desligaram, e Jéssica suspirou, juntando as sacolas de compras e guardando-as nos armários. Queria distrair-se enquanto não chegava o horário de buscar Ricardo. Resolveu organizar alguns documentos que ainda restavam do processo de adoção, guardando-os em uma pasta etiquetada. Encontrou fotos antigas do dia em que o adotará oficialmente e se emocionou ao relembrar o rostinho assustado do menino. Apesar de ainda inseguro, ele parecia mais solto agora, e isso a deixava orgulhosa. Quando deu horário de buscá-lo, pegou as chaves do carro e dirigiu até a escola, com o coração palpitando de curiosidade sobre como fora o primeiro dia de aula. Ao chegar, estacionou ao lado de vários outros pais que aguardavam. As crianças começavam a surgir aos poucos, e, de longe, Jéssica avistou Ricardo entre um grupo que saía do portão. Ele mantinha o carrinho na mão e parecia acompanhar outros 2 garotos, embora sem muita proximidade. Assim que enxergou a mãe, correu para ela, abraçando-a forte. Como foi? Ela perguntou, observando seu semblante. Ele deu de ombros, sem saber direito por onde começar. No começo, fiquei nervoso. A professora me apresentou para a turma, algumas crianças ficaram me olhando esquisito, mas depois foi tudo bem. Tinha uma menina, a Bruna, que me emprestou um lápis de cor. Ela disse que gostou do meu desenho. Que ótimo! E você fez algum amigo? Ricardo coçou a nuca, timidamente. Ainda não sei se somos amigos, mas acho que a Bruna foi legal.
Um menino também se sentou perto de mim, o Pedro, mas ele falava de um jogo de computador que não entendi. Jéssica sorriu, pegando a mochila para verificar se estava tudo certo. Com o tempo, você vai conhecendo melhor a turma. Importante é que você se sentiu bem. Ele confirmou, olhando em volta. Verdade. A professora Antônia é bem gentil, mostrou onde fica o banheiro, ajudou a colar meu nome no caderno novo. Eles seguiram para o carro, e Jéssica se sentiu aliviada por ver o filho com aquela postura mais confiante. Enquanto dirigia de volta, perguntou se ele sentiu fome no intervalo. Ele contou que havia levado um lanche simples, mas que ficou com vontade de experimentar algo da cantina, ainda que não soubesse se poderia comprar. Ela sorriu, dizendo que no dia seguinte poderia lhe dar umas moedinhas para ele escolher um salgado, se quisesse. Ele concordou, alegre. Em casa, Jéssica preparou um almoço rápido, e Ricardo tagarelava sobre as tarefas de casa que a professora passará, animado para começar a fazer na mesa da sala. Ela notou que, mesmo falando pouco, ele revelava sinais de entusiasmo. Conversaram sobre a escola durante a refeição, e ele a cada instante relembrava algum detalhe, como a cor da lousa ou o formato diferente da quadra de esportes. Depois do almoço, ele quis imediatamente sentar-se para resolver a lição, e Jéssica acompanhou, ficando ao lado para apoiar se fosse preciso. Após terminarem, ela ligou a TV num desenho, e Ricardo relaxou no sofá, com o carrinho de brinquedo ao alcance. Passado algum tempo, Jéssica recebeu uma mensagem de Larissa: "Preciso que você avise o Ricardo de que eu adoro, e que amanhã estarei aí. Estou resolvendo umas burocracias de passaporte." Ela leu em voz alta e viu um sorriso surgir no canto dos lábios do menino, confirmando que a presença da tia fazia diferença para ele. No dia seguinte, Larissa chegou conforme o combinado. Estacionou em frente à casa de Jéssica e entrou apressada, segurando os papéis e um livro ilustrado. Ricardo estava sentado no chão da sala, terminando de guardar o material de escola, e levantou-se rápido para cumprimentá-la. Ao vê-lo, Larissa fez uma brincadeira. Fingiu que ele estava gigante, colocando a mão na testa para medir a altura. "Você cresceu uns 5 centímetros desde a última vez." Ele riu, meneando a cabeça. "Não é possível. Eu ainda estou do mesmo tamanho, né, mamãe?" Jéssica, que vinha da cozinha, se aproximou, sorrindo. "Acho que ainda é cedo para dizer, mas, se for no ritmo atual, logo fica mais alto do que eu." Larissa convidou Ricardo para sentar no sofá e abriu o livro que trouxera, repleto de curiosidades sobre dinossauros. Ele folheou as páginas, perguntando coisas sobre os nomes complicados de cada espécie. Ela tentou explicar, embora confessasse que não era nenhuma especialista em répteis gigantes. Foi um momento de descontração e risos, até que Larissa dirigiu um olhar significativo a Jéssica, indicando que desejava ter uma conversa mais séria. "Ricardo, posso te contar uma coisa importante?" ela começou, fechando o livro. "Lembra que falei que talvez eu fosse viajar?" Ele inclinou a cabeça. "Lembro. Você disse que ia trabalhar em outro país, né?" Larissa concordou, segurando as mãos dele. "Isso mesmo. Pois acabei de ter a confirmação e preciso embarcar muito em breve, em mais ou menos um mês. Mas não quero que pense que vou sumir. Prometo que vou ligar, mandar cartas, mensagens, tudo o que puder. E virei visitar nas férias, se a Jéssica deixar." O garoto piscou, processando a informação. Por alguns segundos, ficou quieto, até que perguntou: "Você vai morar bem longe?" "Vai ser longe, sim", admitiu ela, com a voz embargada. "Mas de avião a gente chega rápido. Eu virei aqui sempre que puder, e você pode conversar comigo por chamada de vídeo." Ele franziu o senho, parecendo refletir. "A minha professora disse que muitas pessoas viajam para trabalhar, mas depois voltam. Você vai voltar um dia?" Larissa sentiu o coração apertar. "Voltar para morar aqui? Não sei ainda. Depende se meu trabalho for definitivo ou se vou ter de ficar mudando. Mas vou tentar ao máximo não ficar tanto tempo sem ver vocês." Ricardo abaixou o olhar, mantendo o carrinho apertado contra o peito. "Eu gosto quando você vem aqui. Mas não quero que você fique triste. Se for bom para você viajar, então tudo bem." A sinceridade dele emocionou as duas irmãs.
Larissa abraçou-o com cuidado, um pouco surpresa pela compreensão que o garoto demonstrava. Jéssica, que observava, limpou discretamente uma lágrima, aliviada por ver que o filho adotivo entendia a situação, pelo menos de modo geral. Alguns temores ainda poderiam surgir, mas aquele primeiro diálogo parecia promissor. Depois, os três foram à cozinha, onde Jéssica preparou um lanche com pão de queijo e suco. Enquanto comiam, Larissa começou a falar sobre os preparativos de viagem, mencionando vistos e burocracias que tinha de resolver no consulado. Ricardo acompanhava tudo, inserindo comentários ingênuos, perguntando se no país para onde ela iria fazia mais frio ou calor. Ela explicou que o clima era bem diferente e que talvez chegasse a nevar em algumas épocas. Ele reagiu com espanto, pois nunca vira neve. Quem sabe um dia você não viaja para me visitar? Larissa sugeriu, trocando um olhar com Jéssica, que assentiu. A gente pode passear e conhecer lugares novos. Você vai amar. Ricardo sorriu, mas logo desviou a atenção para o carrinho. Ficou algum tempo distraído, fazendo-o correr pela mesa e imaginando sons de motor. Jéssica e Larissa trocaram olhares, cúmplices do receio de como seriam as próximas semanas. No entanto, sentiu um fio de esperança ao perceber que o menino, apesar de todas as mudanças que enfrentará, se mostrava resiliente. No final da tarde, Larissa despediu-se, dizendo que visitaria a casa mais vezes antes de partir. Deixou um beijo carinhoso na testa de Ricardo, que a abraçou de volta, e virou-se para Jéssica com um semblante emocionado. Trocaram um abraço silencioso, cientes de que um ciclo chegava ao fim, ao mesmo tempo em que outro se iniciava. Quando Larissa saiu, Ricardo permaneceu parado na varanda, observando o carro sumir na rua. Então, segurou a mão de Jéssica. Ela vai mesmo embora. Mas tudo bem, né? Ele perguntou, em tom suave. Jéssica assentiu, tentando passar confiança. Sim, filho. Ela precisa seguir o caminho dela, mas sempre estará conosco de algum jeito. Ricardo concordou, recuando para dentro de casa. Mudando de assunto, contou que havia uma atividade de recortar e colar na escola para o dia seguinte, e que precisava de cartolina. Jéssica sorriu, feliz pelo modo como a vida seguia. Combinou que, após o jantar, eles iriam até a papelaria próxima para comprar tudo o que ele necessitasse. Foi assim que terminaram aquele dia, discutindo cores e materiais para a atividade. Conforme os dias passavam, Ricardo se adaptava cada vez mais à rotina escolar. Voltava com histórias sobre colegas, sobre brincadeiras no recreio, sobre a vez em que a professora o elogiou por um desenho cheio de detalhes. À noite, lia livros com Jéssica ou assistiam juntos a filmes infantis. Enquanto isso, Larissa ia e vinha, organizando documentos, preparando malas, mas sempre achava tempo para visitar o afilhado. Aqueles encontros eram recheados de abraços, leituras e promessas de futuros reencontros. A proximidade da viagem aproximava também o dia em que Larissa se despediria definitivamente, e, mesmo que ela tentasse amenizar o clima, havia certa melancolia no ar. Jéssica notava no rosto do filho um lampejo de tristeza quando a tia falava de passagens aéreas. Mesmo assim, sentia que ele aprendia a lidar com as partidas, ainda mais depois de ter enfrentado tantas rupturas na infância. No último sábado antes do embarque, Larissa chegou com uma mala azul, dizendo que passaria o dia inteiro com eles e que, no fim da noite, iria diretamente ao aeroporto. Trouxe presentes para Ricardo, um caderno de capa dura decorada e um estojo com lápis de cor importados. Ele adorou, agradecendo com uma alegria quase desmedida, e resolveu desenhar algo para a tia guardar como lembrança. Passou boa parte da manhã fazendo um cartaz colorido, em que apareciam ele, Jéssica e Larissa de mãos dadas em frente a uma casa e um avião sobrevoando o céu. Quando terminou, mostrou à tia, que não conteve as lágrimas. Eu vou levar isso na minha bagagem de mão, com toda certeza. Muito obrigada, meu afilhado querido. Na hora do almoço, fizeram um pequeno churrasco no quintal. Larissa ajudou Jéssica a temperar a carne, enquanto Ricardo corria com uma bola entre os canteiros. Quando finalmente se sentaram à mesa, trocaram sorrisos e piadas, tentando não pensar na despedida iminente. Mas o relógio andava rápido, e, conforme a tarde avançava, a tensão silenciosa se instalava. Por volta das 8 da noite, Larissa se arrumou, vestindo uma roupa confortável para enfrentar as horas de voo. Carregou a mala até a sala e chamou Ricardo para a despedida oficial.
Ele se aproximou com passos vacilantes, de olhos marejados, mas não queria chorar. Abriu os braços e abraçou forte, apoiando o rosto em seu ombro. Ela acariciou os cabelos dele, lutando contra o nó que se formava em sua garganta. Eu volto, tá bom? Pode demorar um pouco, mas eu volto. E, enquanto isso, vamos nos falar sempre, ela disse com suavidade. Ricardo balançou a cabeça, tentando sorrir. Vou ficar te esperando. E vou te mostrar todos os desenhos que eu fizer na escola. Jéssica, em pé ao lado, acompanhava tudo, sem disfarçar as lágrimas. Larissa abraçou em seguida, trocando um olhar de cumplicidade e amor fraternal. Não havia muitas palavras a dizer. Jéssica apenas sussurrou que desejava que tudo desse certo na nova etapa, que ela fosse feliz e voltasse em segurança quando pudesse. Larissa entrou no carro, deu uma última olhada pela janela e acenou para os dois. O motor arrancou, e as lanternas traseiras sumiram na esquina. Ricardo permaneceu imóvel no portão, como se ainda esperasse que a tia desse meia volta. Porém, nada se moveu na rua escura, exceto o vento leve que balançava as folhas das árvores. Jéssica pousou uma das mãos no ombro do filho, sentindo o quanto ele tremia. Quer entrar, filho? Já está ficando tarde, e amanhã você tem escola, ela disse, tentando soar calma. Ricardo assentiu, com a voz embargada. Sim. Eles seguiram para dentro. Jéssica trancou a porta, e Ricardo sentou-se no sofá, apertando o carrinho entre as mãos. Embora triste, não se descontrolou. Parecia assimilado à ideia de que as pessoas podem ir embora, mas ainda amá-lo de longe. Jéssica se sentou ao lado dele, dizendo que poderiam ligar para Larissa em breve, assim que ela chegasse ao aeroporto. Ele balançou a cabeça, um pouco conformado, e recostou a cabeça no colo da mãe. Ficaram assim por um tempo, sem trocar palavras, apenas sentindo a presença um do outro. Em dado momento, ele pegou seu caderno de desenhos e rabiscou algo, talvez querendo ocupar a mente. Jéssica passou a mão em seus cabelos, refletindo sobre como a vida mudava depressa. Desde a adoção, tudo acontecerá tão intensamente, Ricardo entrando na escola, Larissa prestes a viajar, e ela mesma assumindo cada vez mais o papel de mãe. Precisava ser forte, pois estava certa de que, dali em diante, novos desafios surgiriam. O amor que nutria pelo menino era sua maior bússola, e a certeza de que a irmã encontraria seu próprio caminho também a confortava. Quando o cansaço pesou, Jéssica o incentivou a ir para a cama. Ricardo obedeceu, guardou o caderno e subiu para o quarto. Ela o ajudou a trocar de roupa, beijou-lhe a testa e sussurrou palavras tranquilizadoras. Ele se acomodou debaixo do cobertor, abraçando o carrinho, e tentou adormecer. Na penumbra, ela permaneceu uns minutos ao lado, contemplando o filho que conquistara. Mesmo com a partida de Larissa, sentia-se grata pela família formada, imperfeita mas unida por laços sinceros. Por fim, Jéssica voltou para a sala, olhou o desenho que Ricardo fizera para Larissa, ainda sobre a mesinha. Pensou em todas as etapas que viriam, novos amigos, boletins, passeios, conversas, risadas, talvez até travessuras típicas de criança. Sorriu, percebendo que, apesar das despedidas, uma linda história se desenrolava ali, e eles, certamente, se fortaleceriam a cada desafio. Era o fim do dia, mas também o começo de uma nova fase em que ela e Ricardo aprenderiam juntos o que significava ser mãe e filho diante de um mundo cheio de partidas, mas também repleto de reencontros. Jéssica sentou-se à mesa da cozinha, passando os olhos nos livros escolares abertos diante de Ricardo. Fazia alguns meses que Larissa partirá para o exterior e, naquele intervalo de tempo, a rotina de mãe e filho adotivo se estabelecera de forma cada vez mais sólida. Ricardo agora demonstrava mais independência, já não precisava tanto de ajuda para os deveres, embora ainda gostasse da companhia de Jéssica ao resolver algum problema de matemática ou ao ler uma história. Ela, por sua vez, se sentia realizada em acompanhar a evolução do menino, observando-o crescer e se soltar aos poucos. Naquela manhã de sábado, enquanto o sol iluminava o quintal, eles resolveram adiantar parte das lições para aproveitar o resto do dia. Ricardo folheava um caderno de desenhos e copiava algumas palavras no exercício de caligrafia. Jéssica bebia seu café observando-o, admirando a maneira concentrada com que ele encarava cada linha. Você está mais rápido nisso, elogiou, apontando para as letras bem formadas.
É que a professora Antônia vive me pedindo para praticar, explicou ele, dando um meio sorriso. No começo, eu achava chato, mas agora até gosto. Ela fez um carinho em seus cabelos. Fico feliz. Depois que terminar, podemos sair para comer um lanche. Que tal? Ricardo levantou o olhar, animado. Sério? A gente pode ir naquela lanchonete que tem sanduíche de frango? Faz tempo que não vamos lá. Jéssica riu. Claro, podemos sim. Mas primeiro você termina tudo direitinho, tá bom? Ele concordou, e logo voltou a se concentrar. Em momentos como aquele, Jéssica se lembrava da partida de Larissa. Quase 6 meses haviam transcorrido desde que ela subira no carro para o aeroporto, levando na mala o cartaz colorido que o afilhado fizera. Ligava periodicamente, mandava fotos, perguntava pelo garoto, mas ainda não dera sinal de uma visita. Em parte, Jéssica entendia a correria e as burocracias envolvidas na mudança de país. Em outra parte, sentia saudade, principalmente quando se via sozinha com Ricardo em eventos que costumava dividir com a irmã. Em questão de minutos, o menino finalizou a última linha de caligrafia e fechou o caderno com um suspiro satisfeito. Prontinho, agora sim estou livre. Então vai se arrumar, que a gente já sai, disse Jéssica, levantando-se para recolher os livros. Enquanto ele corria rumo ao quarto, ela guardou o material e olhou pela janela, imaginando se teria recebido algum e-mail de Larissa. A irmã, nas últimas mensagens, falará em um possível plano de voltar no fim do ano, mas nada estava definido. Não demorou muito, e Ricardo retornou vestindo um shorts jeans, uma camiseta clara e tênis. Tinha áreas de menino despreocupado e, ao mesmo tempo, cada vez mais crescido. Quando saíram de casa, trancando tudo, o sol já estava alto. Caminharam até a lanchonete do bairro, trocando comentários sobre as novidades da escola. Ricardo falou de um colega novo que gostava de trocar figurinhas de futebol no recreio, e Jéssica, atenta, perguntou se ele se dava bem com todo mundo. Mais ou menos, respondeu. Alguns meninos são legais, outros ficam zoando porque eu ainda não tenho videogame em casa. Mas eu não ligo. Prefiro desenhar do que jogar o tempo todo. Ela aprovou com a cabeça. Você não é obrigado a fazer o que os outros fazem. Se quiser um videogame um dia, a gente conversa, claro. Mas não permita que ninguém te faça sentir menos por ser diferente. Ricardo sorriu, visivelmente confortado pela fala dela. Logo chegaram à lanchonete, onde o aroma de fritura e o barulho de panelas embalavam o ambiente. Sentaram-se num canto, e o menino, empolgado, falou que queria um sanduíche de frango com maionese extra. Jéssica, com uma pontada de orgulho, percebeu como ele se sentia seguro para escolher. Chamaram o garçom e fizeram seus pedidos. Enquanto esperavam, ele se pôs a falar sobre o projeto de ciências que precisaria apresentar na escola na semana seguinte. Preciso fazer uma maquete. A professora pediu para a gente mostrar algo sobre o sistema solar. Você me ajuda a comprar cartolina e isopor? Claro. Poderíamos fazer aquelas bolinhas que representam planetas, cada uma de um tamanho, sugeriu ela, entusiasmada. Você pode pesquisar as cores corretas. Sim, quero que fique bem real. A professora disse que as melhores maquetes vão ficar expostas no corredor. Jéssica o observava atentamente, sentindo que Ricardo construía segurança a cada novo desafio. Às vezes, era difícil acreditar que, há tão pouco tempo, ele era apenas um menino tímido segurando um carrinho de brinquedo. Guardava ainda algum traço de reserva, mas exibia maior facilidade em conversar, brincar, se relacionar com o mundo. Tudo isso a fazia pensar em como a vida dava giros inesperados. Bastava um acontecimento, como a adoção, para que tudo se transformasse. Os lanches chegaram, quentinhos. Conversaram, deram risada quando Ricardo acidentalmente derrubou um pouco de molho na camisa. Ele limpou com guardanapo, sem estresse, e Jéssica o tranquilizou, dizendo que era normal se sujar. O clima entre eles era de cumplicidade. Ao final, ela pagou a conta e sugeriu que passassem na papelaria para comprar o material da maquete. Assim, aproveitariam a tarde para iniciar o projeto. Saíram de lá de mãos dadas. Na papelaria, lotada de cadernos coloridos e toda sorte de itens artísticos, Ricardo ficou animado, escolhendo tintas e pincéis para pintar os planetas.
A empolgação contagiava Jéssica, que pegava as embalagens e lia as instruções, garantindo que seriam adequadas para o trabalho escolar. Também separaram algumas folhas de cartolina preta, para simular o espaço sideral. Tudo feito, voltaram para casa cheios de sacolas. Passaram o restante do dia recortando, colando e pintando. O menino manchou as pontas dos dedos de tinta, mas pouco se importou, absorto em cada detalhe. Jéssica o auxiliava, sem fazer o trabalho por ele, apenas orientando. Mesmo nas escolhas de cor ou no posicionamento dos planetas, deixava-o decidir. Queria que a maquete fosse fruto do seu próprio esforço. Ao anoitecer, boa parte do sistema solar estava pronta, faltando pequenos ajustes. Amanhã vou pedir ajuda da professora para ver se fiz certo, comentou ele, entusiasmado, enquanto secava as mãos na pia do banheiro. Você acha que está bom? Acho que está ótimo. Ficou muito bacana. Tenho certeza de que ela vai gostar, elogiou Jéssica. Após o jantar, uma pizza improvisada, Ricardo sentou-se no sofá para assistir a um desenho, e ela aproveitou para verificar o celular. Nenhuma mensagem nova de Larissa. Suspendeu o olhar, contendo um suspiro. Sabia que a irmã não tinha obrigação de escrever todos os dias, mas a falta de contato maior a deixava ligeiramente apreensiva. Preferiu não pensar demais nisso. Larissa estava seguindo a vida, e ela, a sua, com o filho adotivo que tanto amava. No dia seguinte, a casa acordou com o som do despertador de Jéssica. Preparou o café, chamou Ricardo. Ele vestiu o uniforme, empolgado para mostrar o protótipo da maquete na escola. Antes de saírem, ela conferiu se ele tinha colocado todos os planetas e tintas na mochila. Ele afirmou que sim, exibindo um sorriso confiante. Ao chegarem ao portão da escola, Jéssica não resistiu a um abraço rápido. Boa aula e boa sorte na apresentação. Depois me conta como foi. Ricardo retribuiu e, sem muito drama, entrou para se juntar aos colegas. Jéssica sorriu, gostando de ver a desenvoltura dele. Pegou o carro e foi ao trabalho, como de costume. Ultimamente, conseguirá equilibrar suas horas no emprego com as tarefas de mãe, recebendo até elogios do chefe pela pontualidade e dedicação. A vida parecia avançar sem maiores sobressaltos, embora ela não ignorasse que, em algum momento, Larissa poderia voltar, ou que novas questões poderiam se apresentar. E eis que uma surpresa aconteceu naquela mesma tarde. Após buscar Ricardo na escola, os dois estavam a caminho de casa quando o celular de Jéssica tocou. Ela atendeu no viva voz, e uma voz conhecida fez seu coração disparar. Era Larissa, dizendo que conseguiria tirar férias e voltaria ao Brasil dali a poucas semanas. Ricardo, no banco do passageiro, arregalou os olhos ao ouvir o nome da tia, inclinando-se para perto do telefone. Sério? Exclamou ele, bastante animado. Você vem mesmo? Larissa riu do outro lado da linha. Vou, sim. Fiquei com saudade de vocês. Vou ficar cerca de um mês. É tempo suficiente para matar a saudade, né? Jéssica, atenta ao trânsito, respondeu alegremente. Claro que é. Mal posso esperar. Você me diz quando tiver a data exata, certo? Larissa prometeu que sim, dizendo que ainda precisava fechar os detalhes da passagem, mas que já tinha sinal verde da empresa para esse recesso. Depois de mais alguns minutos de conversa descontraída, ela se despediu, mandando beijos a ambos. A chamada terminou, e Jéssica espiou a expressão radiante de Ricardo, que sorria de orelha a orelha. Viu só? Ela não esqueceu da gente, comentou o menino, abraçando a mochila. Jéssica afagou o ombro dele. Jamais. Ela te adora. Vai ser muito bom tê-la por perto de novo. Nos dias que se sucederam, os dois viviam uma contagem regressiva quase involuntária, aguardando notícias concretas de Larissa. O menino fazia planos, queria mostrar à tia seu caderno de desenhos atualizado, a maquete do sistema solar, as notas escolares que vinham melhorando. Jéssica aproveitava para organizar a casa e pensar se deveria acomodar a irmã ali por uns dias ou se Larissa ficaria em outro lugar. Estava feliz, mas notava que, por trás do alívio de rever a irmã, havia um leve receio. E se a dinâmica entre todos mudasse? Certo fim de tarde, Jéssica resolveu conversar abertamente com Ricardo sobre a volta de Larissa e as possíveis mudanças que viriam. Enquanto o menino pintava um desenho na cozinha, ela se aproximou, sentando-se ao lado.
Filho, quando a sua tia chegar, podemos receber ela aqui. Mas não sei se ela vai querer ficar na nossa casa ou na casa de alguma amiga. O que você acha? Ele ergueu os olhos, surpreso. Eu gostaria que ela ficasse aqui. Assim poderíamos conversar todo dia, assistir filmes, jogar baralho. Seria legal, não acha? Jéssica refletiu, rindo do entusiasmo dele. É verdade. Vou mandar uma mensagem a ela sugerindo isso. Só não sei se ela terá outros compromissos. De qualquer forma, não se preocupe, aposto que passaremos muito tempo juntos. Ricardo retornou ao desenho, parecendo animado. Em seu olhar, havia a felicidade genuína de uma criança que aguardava uma tia querida. Jéssica, porém, sentia uma pontada de apreensão. Em sua mente, misturavam-se emoções, e se Larissa chegasse com novas perspectivas, um namorado, um amigo, algum costume diferente? Será que iria achar que Jéssica e Ricardo se acomodaram? A convivência por um mês poderia trazer surpresas. Ainda assim, decidiu confiar que o reencontro seria positivo. Poucos dias depois, veio a confirmação: Larissa chegaria na próxima segunda-feira. Mandou fotos da passagem e um áudio cheio de empolgação, contando as coisas que queria fazer com o afilhado, desde piquenique no parque até uma visita ao zoo da cidade. Ricardo ficou eufórico, falava sobre isso com os colegas da escola, e a própria Jéssica reparou numa atmosfera de ansiedade no ar. Finalmente, o grande dia chegou. Jéssica foi buscar Larissa no aeroporto, enquanto Ricardo ficou na escola, pois não queria perder aula. A espera na área de desembarque parecia interminável, mas, depois de alguns minutos, ela viu a irmã despontar pelas portas automáticas, puxando uma mala grande. Larissa pareceu mais madura, o rosto ligeiramente cansado pela longa viagem, mas abriu um sorriso brilhante ao encontrar Jéssica. Ai, que saudade! Disse Larissa, largando a mala para abraçar a irmã. Não acredito que se passou tanto tempo. E o Ricardo, como está? Jéssica retribuiu o abraço, sentindo um nó na garganta. Ele está ótimo, vai ficar muito feliz em te ver. Queria vir junto, mas tem provas hoje. Larissa pegou a mala, e as duas se encaminharam ao carro. No trajeto, conversaram sem parar, como se tentassem resumir tudo num único fôlego. Larissa contou do trabalho, de como sentia falta do clima do Brasil, das comidas típicas. Jéssica falou de Ricardo e de cada progresso que ele fizera. Quando chegaram em casa, Larissa se espantou ao ver o quintal bem cuidado e os cadernos do menino espalhados na mesa. Pegou alguns desenhos para admirar, elogiando a evolução do afilhado. Você não parece ter mudanças drásticas, mas sinto que está ainda mais confiante, observou Larissa, olhando a irmã com certa curiosidade. Como foi ficar sem mim todos esses meses? Jéssica riu, embora a pergunta tocasse de forma profunda. Foi desafiador, mas também recompensador. Cuidar do Ricardo me deu um propósito enorme. Claro que senti sua falta, mas entendi suas escolhas. Larissa assentiu, relanceando o olhar pela casa. Obrigada por me apoiar. Eu sei que não foi fácil no começo, deixar vocês aqui. Mas precisava tentar o que a vida me oferecia. Agora estou aqui de férias, para matar a saudade. Pouco depois, foram buscar Ricardo na escola. No momento em que o menino saiu pelo portão e avistou a tia, soltou um grito de felicidade e correu para abraçá-la, quase derrubando a mala que ela segurava. Larissa gargalhou, retribuindo o abraço com a mesma intensidade, emocionada ao ver o quanto o afilhado crescerá desde a última vez. Ele falava sem parar, contando de notas, projetos, das coisas que queria fazer com ela na cidade. Calma. Pediu Larissa, divertida. Vou ficar aqui por um mês, a gente vai ter tempo para tudo. No carro, Ricardo se sentou no banco de trás, rodeando a tia de perguntas, enquanto Jéssica dirigia. Sentia o coração aquecido ao testemunhar esse reencontro tão cheio de afeto. Quando chegaram em casa, Larissa pediu para deixar a mala no quarto de hóspedes, pois pretendia se acomodar ali mesmo. Em seguida, juntaram-se na cozinha, onde Jéssica preparou um lanche reforçado. Entre mordidas de sanduíche e goles de suco, Larissa ficou espantada ao ouvir as histórias de Ricardo sobre as tarefas escolares, as novas amizades e as habilidades artísticas que vinha desenvolvendo. Você vai adorar ver a maquete do sistema solar, contou ele, empolgado.
Já até ganhei elogio da diretora. Larissa o aplaudiu, fazendo-o sorrir. Depois você me mostra tudo, tá? Quero ver seus desenhos, suas notas, até as fotos que vocês tiraram nesses meses. Para Jéssica, a atmosfera era quase perfeita. O problema é que, no fundo, temia que, no decorrer da convivência, surgissem conflitos, afinal, Larissa chegará cheia de novidades e, possivelmente, expectativas sobre a casa e a família. Mas, naquele instante, nada além de alegria pairava no ar. A primeira semana transcorreu suavemente. Larissa se entrosou com a rotina, levando Ricardo à escola em alguns dias, ajudando-o com os deveres, saindo para passear no parque. Num sábado, eles organizaram um piquenique. Levaram sanduíches, sucos estendidos sobre uma toalha xadrez, riram de banalidades. Ricardo se mostrava feliz por ter duas presenças maternas ao redor, cada uma ao seu modo. Jéssica e Larissa recordavam histórias de infância e gargalhavam quando o menino perguntava detalhes estranhos, como por que Larissa cortara o cabelo bem curto numa fase adolescente. Tudo parecia correr bem até que Larissa recebeu uma chamada urgente no celular, certa manhã. Jéssica notou o rosto da irmã ficar abatido, a voz meio trêmula. Quando desligou, Larissa informou, decepcionada, que a empresa exigirá seu retorno antecipado ao exterior. Precisava embarcar dali a uma semana, não tendo o mês inteiro de férias para desfrutar. Ricardo escutou aquilo e pareceu sentir a decepção. Mas você veio há pouco tempo, murmurou ele, olhando para os próprios pés. Vai embora rápido assim? Larissa suspirou, pondo a mão no ombro do afilhado. Meu chefe disse que surgiu um projeto inadiável. Eu também estou frustrada, acredite em mim. Mas é meu trabalho, não posso recusar. Prometo que voltarei de novo, ok? Ricardo, cabisbaixo, assentiu. Jéssica ficou em silêncio, embora sentisse uma ponta de raiva contra a empresa que não permitia Larissa aproveitar plenamente a família. No entanto, evitou falar algo que magoasse a irmã. Entendia a necessidade profissional, mas temia o efeito que tantas idas e vindas teriam em Ricardo. O menino já havia passado por tantas transições, mas agora se mostrava mais maduro. Ao longo do dia, o clima ficou um pouco melancólico, ainda que todos tentassem disfarçar. Nos dias restantes, Larissa se esforçou para curtir cada segundo com o afilhado e a irmã. Tirou fotos, fez vídeos, prometeu mandar presentes, comprou até um livro novo de desenhos para Ricardo pintar. Jéssica ajudou a arrumar a mala, e, em meio às roupas, Larissa guardou lembranças que o menino lhe dera. Quando finalmente chegou a nova data de embarque, o ritual de despedida repetiu-se. Jéssica a levou ao aeroporto, Ricardo abraçou a tia com força, mas não chorou, prometendo manter contato por mensagens. Mais uma vez, as lanternas do carro sumiram no horizonte, deixando Jéssica e Ricardo com a casa silenciosa. Ele sentou-se no sofá, ainda segurando um adesivo que a tia lhe dera. Perguntou, com a voz entrecortada. Será que algum dia ela vai ficar aqui de vez? Jéssica sentiu o peso daquela questão. Não sei, filho. Ela tem a vida dela lá. Mas, se for da vontade dela e se as circunstâncias permitirem, quem sabe um dia ela volta a morar no Brasil. De qualquer forma, o importante é que ela te ama e vai continuar presente, mesmo que à distância. Ele assentiu, parecendo refletir. Eu compreendo. De certo modo, já me acostumei com despedidas. Mas ainda é triste. Ela se sentou ao lado dele, puxando-o para um abraço. Eu sei. E, sempre que sentir saudade, vamos falar com ela por videochamada. E também podemos escrever cartas. Você gosta de desenhar, então desenhe algo especial para ela de vez em quando. Ele recostou a cabeça no ombro dela. Gostei da ideia. Vou fazer isso. Aquela sensação de vazio no lar durou alguns dias, até que ambos reassumiram a rotina. Jéssica foi retomando seus afazeres, levando Ricardo à escola. Ele, por sua vez, se envolvia cada vez mais nas atividades da turma. Tornou-se um dos melhores em artes e era requisitado pelos colegas em projetos de desenho. Aos poucos, a vida seguiu em frente, sem grandes sobressaltos, mas com a certeza de que laços verdadeiros resistem ao tempo e à distância. Numa tarde de domingo, Jéssica e Ricardo estavam no quintal, cuidando das plantas, quando o telefone tocou.
Ela limpou as mãos e correu para atender. Era Larissa, falando com voz alegre e um pouco apressada. Disse que deixará um presente encomendado numa loja online para o afilhado, que em breve chegaria pelo correio. Ricardo escutava, do outro lado, com o rosto iluminado. Prometeu que mostraria o presente assim que recebesse. Desligaram, e, durante o resto do dia, Ricardo não parava de especular o que seria. Talvez livros, talvez material de pintura, ou algo completamente diferente. Jéssica se divertia com as hipóteses mirabolantes que o filho imaginava. Sentia, no fundo, que aquela cumplicidade entre tia e afilhado, mesmo interrompida por tantas viagens, só se fortalecia. À medida que o sol se punha, eles entraram em casa para preparar o jantar. Jéssica olhou para Ricardo, concentrado em cortar vegetais sob sua supervisão, e pensou em como ele crescerá desde que chegará ali, um garotinho de 5 anos empunhando um carrinho de brinquedo. Ele agora era um pré-adolescente, dono de personalidade calma, mas firme. Ela sentiu o coração pleno, lembrando-se de toda a história que viveram, a adoção inesperada, o apoio de Larissa, as mudanças bruscas, a escola, as vitórias diárias. Se tantas coisas boas ocorreram até ali, certamente ainda viriam mais capítulos felizes pela frente. Enquanto colocavam a mesa, Ricardo comentou, pensativo, sabe, mamãe, eu percebi que, mesmo com a tia Larissa longe, a gente continua sendo uma família, né? Ela parou, emocionada. Claro que sim, filho. Laços de verdade não dependem só de presença física. Eles sobrevivem a qualquer distância. Ele sorriu, orgulhoso por entender algo tão profundo. E ela, ó observando, sentiu que aquela era pura verdade. A cada despedida, havia um recomeço, cada ausência reforçava a necessidade de amar sem restrições. E, no coração de Jéssica, a certeza de que Ricardo a escolhera como mãe e ela o escolhera como filho, permanecia inquebrantável, superando saudades e distâncias, pronta para abraçar o futuro que os aguardava. Jéssica acordou antes do nascer do sol, incapaz de pregar os olhos por muito tempo. 20 anos se passaram desde que ela adotara Ricardo, então um menino de 5 anos que, no início, se agarrava a um carrinho de brinquedo para se sentir seguro. Agora, com 25, ele se tornará um homem maduro, educado e cheio de sonhos. Jéssica o criará praticamente sozinha, pois Larissa, sua irmã e madrinha de Ricardo, permanecerá no exterior grande parte desse período. Claro que Larissa visitará a família em algumas ocasiões, mas suas passagens sempre foram curtas. Os laços nunca se romperam de todo, mas também jamais se estreitaram como antes. Ainda assim, Jéssica mantinha contato regular com a irmã, trocando mensagens para atualizar as novidades da vida do filho e o rumo de seus próprios dias. Naquela manhã, enquanto abria as janelas para deixar a claridade entrar, Jéssica sentiu um aperto no peito. Tinha recebido a notícia de que Larissa, agora com 42 anos, regressaria ao Brasil para ficar por tempo indefinido. A princípio, isso soou promissor, pois significava o reencontro da família. Entretanto, vinha junto a um turbilhão de sentimentos que Jéssica não conseguia decifrar. Seria tranquilo retomar a convivência? Ela e Ricardo estavam acostumados à ausência da madrinha, e não sabia como seria reencaixá-la no dia a dia. Ainda por cima, o rapaz, que concluiu a faculdade recentemente, começara a trabalhar numa empresa de engenharia. Era um novo momento para todos. Ao virar-se, viu Ricardo descendo a escada, com a postura segura de quem se acostumara a correr atrás dos próprios objetivos. Trazia uma mochila a tiracolo, o cabelo bem cortado, e um sorriso sereno que lhe deixava o semblante acolhedor. Parecia carregado de vitalidade, um contraste enorme com o menino retraído que outrora se recusava a ficar longe da mãe adotiva. Jéssica ofereceu um café, e os dois sentaram-se à mesa. "Está ansioso?" Ela perguntou, tentando disfarçar o próprio nervosismo. Um pouco, ele admitiu, apoiando os cotovelos na mesa. Afinal, a tia Larissa marcou de chegar hoje à tarde, não foi? Sim, ela deve pousar depois do almoço. Vou buscá-la no aeroporto. Você pode vir comigo ou prefere esperar em casa? Ricardo deu um sorrisinho. Vou trabalhar até às 6, mamãe. Acho que vocês vão se ver antes de eu conseguir chegar. Mas, se der tempo, passo lá no aeroporto. Jéssica notou o tom carinhoso quando ele a chamou de a mamãe.
Ao longo dos anos, aquele tratamento fora a demonstração de afeto que superava qualquer dúvida que o mundo pudesse ter sobre laços de sangue. Partilharam do café sem pressa, comentando notícias e relembrando quando Larissa lhes prometera mudar de vez para o Brasil, muitos anos atrás, e acabará adiando por causa do trabalho. Aquilo fazia parte do passado, mas agora se tornaria presente. Quando terminou, Ricardo se despediu, dizendo que retornaria assim que pudesse. Jéssica sorriu, desejando-lhe um bom dia no escritório. Mais tarde, enquanto dirigia até o aeroporto, o coração de Jéssica disparava. Estacionou e procurou a tela de voos, confirmando o pouso. Esperou quase meia hora, observando pessoas que chegavam apressadas, trazendo malas e histórias de diferentes lugares. Até que, em dado momento, reconheceu Larissa saindo pelas portas de desembarque. Os olhos da irmã estavam brilhantes, embora os sinais do tempo saltassem no rosto, rugas suaves, um cabelo mais curto e uma elegância natural. Quando Larissa a viu, deixou a mala no chão e correu para abraçá-la com força. Quanto tempo! Larissa exclamou, afundando o rosto no ombro de Jéssica. Como é bom te ver! Jéssica sentiu as lágrimas turvarem sua visão. Nem sei explicar o quanto esperei por esse momento. Você pretende ficar de vez agora? Larissa sorriu, os olhos marejados. Desta vez, vim sem passagem de volta. Vou tentar reconstruir meus planos por aqui. Trocaram confidências breves enquanto seguiam ao carro. Larissa perguntou imediatamente sobre Ricardo, querendo saber se ele ainda guardava alguma reserva por tê-la visto tão pouco. Jéssica garantiu que o rapaz sempre sentirá grande carinho pela madrinha, apesar das idas e vindas. No trajeto para casa, Larissa descreveu seu desejo de acertar a vida no Brasil, montar algo próprio, talvez uma consultoria na área em que trabalhou no exterior. Ao ouvir isso, Jéssica fez comentários otimistas, disposta a ajudar no que pudesse. Porém, por trás das palavras, sentia um sopro de incerteza, como se aquela vinda de Larissa mexesse nos alicerces de uma rotina construída a duras penas. Quando chegaram à casa, Jéssica mostrou o quarto de hóspedes, agora arrumado com lençóis limpos e flores num vaso singelo. Larissa comentou que estava adorável, agradecendo a hospitalidade. Depois, foi direto tomar um banho, sem conseguir conter o cansaço da viagem. Enquanto ela se arrumava, Jéssica preparou um almoço simples. De vez em quando, pensava em Ricardo e em como reagiria ao rever a tia. Ele havia mudado muito nos últimos anos, tornará-se seguro e trabalhador. Talvez Larissa se surpreendesse ao encarar a imagem de um homem, em vez de uma criança. Não demorou para que Larissa reaparecesse, revigorada, sentando-se à mesa. Provaram o almoço, e ela elogiou o tempero de Jéssica, relembrando seus tempos de infância quando as duas dividiam a cozinha. As risadas fluíram, embalada por memórias familiares. Ainda assim, Jéssica não deixava de notar uma espécie de ansiedade na irmã, como se quisesse ver logo Ricardo. Falou que ele chegaria mais tarde do trabalho, e Larissa assentiu, tentando disfarçar sua impaciência. Por volta das 6:30 da tarde, o barulho do portão indicou a chegada do rapaz. Jéssica levantou-se do sofá, e Larissa imitou, sentindo o coração acelerar. Ricardo entrou, colocando a mochila no chão da sala. Ao ver Larissa, parou por alguns segundos. Ela, estendendo os braços, sorriu. Ele respondeu com outro sorriso, embora contido. Aproximou-se para abraçá-la. Diferente das lembranças que ela guardava do menino franzino, era agora um homem bem mais alto, de braços fortes. Larissa percebeu aquele contraste intenso no instante em que o puxou para si. Que saudade, ela murmurou, olhando-o de perto. Você está irreconhecível. Ele deu uma risada sem jeito. Pois é, passaram muitos anos. Mas fiquei feliz que tenha vindo. Ficaram algum tempo trocando impressões sobre onde ela andou, como ele se graduou e começou a trabalhar. Jéssica observava, contente por ver que a interação fluía bem, mas não pôde deixar de captar uma corrente estranha no olhar de Larissa ao contemplar o rapaz. Tinha um brilho diferente, quase admirativo demais. Talvez fosse apenas emoção de madrinha ao rever o afilhado crescido, pensou. Preferiu não dar relevância. Continuaram conversando, e a noite se desenrolou de forma agradável, brindada por um jantar que Jéssica preparou. Nos dias seguintes, a convivência se estabeleceu com naturalidade. Larissa procurava emprego,
tentava contatos e conhecia empresas locais. Ricardo, ao chegar do trabalho, gostava de compartilhar histórias do dia, e ela demonstrava grande interesse. Jéssica percebia um laço forte surgir entre os dois. Em parte, isso a deixava feliz, pois sempre quis que a irmã tivesse um papel mais presente na vida do filho. Mas algo incomodava, quase imperceptível, como se houvesse uma intimidade surgindo com rapidez fora do normal. Larissa olhava para ele com uma curiosidade que, por vezes, parecia ultrapassar o afeto familiar. Ele, por sua vez, reagia de forma misteriosa, entre sorrisos tímidos e conversas que se prolongavam demais. Ainda assim, nada concreto apontava para algo além de uma amizade inofensiva. Certa noite, quando Ricardo e Larissa demoravam conversando na sala, Jéssica saiu do quarto para buscar água e os viu sentados lado a lado no sofá, rindo baixinho de algo que leram no celular. A irmã recostava a cabeça no ombro dele, e ele segurava sua mão por um instante. Jéssica parou à porta, surpresa. Não era exatamente uma cena escandalosa, mas sentiu-se estranhamente incomodada. Tentou agir com naturalidade, entrando e dizendo que ia dormir, mas Larissa notou seu semblante surpreso. "Está tudo bem, mana?" Larissa perguntou. Jéssica pigarreou. Tudo sim. Estou só com sono." "Vocês estão bem à vontade aí, né?" Ricardo riu, meio sem graça. "Estávamos vendo uns vídeos engraçados, nada demais." Jéssica concordou, forçando um sorriso. Voltou ao quarto, sem conseguir dissipar a sensação de que havia algo diferente no ar. Teria ela criado uma fantasia? Talvez. Afinal, Larissa poderia apenas estar retomando a cumplicidade de madrinha e afilhado. Porém, nos dias que se sucederam, presenciou outras cenas, sorrisos longos, trocas de olhares intensos, pedidos de opinião sobre roupas, passeios a dois. Certa vez, Larissa sugeriu que Ricardo a acompanhasse numa visita a uma galeria de arte, e ele concordou prontamente, deixando Jéssica de fora. Os dois voltaram tarde, cheios de comentários empolgados. A mãe adotiva os viu entrar e percebeu um clima de euforia que não conseguia explicar. Até que, numa noite de sexta-feira, tudo se desvendou de maneira abrupta. Ricardo chegou do trabalho, e Larissa o convidou a sair para jantar. Jéssica sentiu-se mal por não ser incluída, mas preferiu não reclamar. Ficou em casa, preocupada, tentando convencer a si mesma de que não havia nada errado. Somente perto das 10 da noite ouviu o portão abrir. Na janela, viu quando Ricardo e Larissa entraram, conversando em sussurros, rindo de algo. Ela se aproximou da porta para recebê-los, mas antes que pudesse abrir, a cena que testemunhou a paralisou. Larissa tocou o rosto de Ricardo e o beijou rapidamente nos lábios. Ele correspondeu, ainda que de forma contida, como se tivesse medo de serem flagrados. Jéssica, chocada, recuou num sobressalto, batendo levemente a perna na parede, sem querer. Eles ouviram um ruído e se separaram de imediato. Quando Jéssica abriu a porta, seu olhar era de indignação. Larissa tentava falar algo, mas parecia perder a fala. Ricardo largou a mão dela e encarou a mãe, pálido. Ninguém sabia por onde começar. Por fim, a própria Jéssica soltou. "Vocês podem me explicar o que está acontecendo?" Ricardo tentou dar um passo à frente. "Mãe? Eu não queria que fosse assim. Mas, eu e a tia Larissa estamos apaixonados." Larissa baixou a cabeça. "Desculpe, Jéssica. Não foi planejado. Mas não posso negar o que sinto." O impacto dessas palavras era enorme. Jéssica sentiu um calafrio percorrer o corpo, recordando os laços que existiam ali. Larissa era madrinha do rapaz, irmã da mãe adotiva. Tudo isso soava moralmente conflituoso, além de soar como uma quebra brutal na harmonia familiar. Incapaz de conter a raiva, ela ergueu a voz, questionando a irmã. "Como pôde fazer isso? Ele é seu afilhado. Você esteve ausente a vida toda e agora volta se envolvendo com ele?" Larissa enrubesceu. "Eu sei que parece errado, mas não consegui evitar. Ele não é meu sobrinho de sangue. E nós nos conectamos." "Conexão?" Jéssica bufou, incrédula. "Você não pensa nas consequências? E você, Ricardo, como pôde se deixar levar por isso?"
Ricardo respirou fundo, tentando não se descontrolar. Eu não planejei nada, mãe. Nunca tive a figura dela como tia de verdade. Ela era mais uma madrinha distante. Quando nos aproximamos, percebi que tínhamos muito em comum. Me sinto vivo ao lado dela. Não é um capricho. Jéssica sentiu o coração disparar, praticamente sem ar. Vocês enlouqueceram. Isso é um absurdo, é antiético, fere a família. Vocês não entendem o estrago que estão fazendo? Larissa tentou segurar a mão da irmã, mas Jéssica recuou. Por favor, não me toque. Você traiu a minha confiança. A discussão se prolongou por mais alguns minutos, até que Jéssica subiu ao quarto, batendo a porta. Ricardo quis segui-la, mas Larissa pediu que esperasse, temendo agravar a situação. A noite transformou-se num tormento para todos. Jéssica chorava de raiva e decepção. Ricardo mal dormiu, atormentado pela culpa e pela paixão. Larissa sentiu-se confusa, esbarrando em dúvidas sobre se deveria partir outra vez. Pela manhã, Jéssica desceu, o rosto tenso. Encontrou Ricardo e Larissa na sala, em silêncio constrangido. Tomando a iniciativa, ela falou num tom firme. Vou ser clara, não aceito essa relação. Eu me sinto traída. Fiz de tudo para manter essa família unida, e vocês me apunhalam pelas costas. Isso não pode continuar. Ricardo, apesar da tensão, endireitou-se. Mãe, eu entendo sua dor, mas não posso simplesmente anular o que sinto. Nós somos adultos. Adultos que não pensaram nas consequências. Jéssica retrucou, a voz embargada. Larissa, se você insistir nisso, nosso laço de irmãs acabou. E, Ricardo, se você continuar, considere que não terá mais o meu apoio. A intensidade dessas palavras pairou como um golpe surdo na sala. Larissa tentou argumentar, mas Jéssica recusou discutir mais e saiu, batendo a porta de novo. Ricardo olhou para a tia, ou madrinha, e sentiu uma pontada de medo. Perguntou se realmente valia a pena levar aquilo adiante. Ela o segurou pelos ombros, olhando-o nos olhos. Eu te amo. Sei que é estranho, mas não escolhemos o momento que o amor surge. Se você quiser desistir, entenderei, mas isso vai me doer muito. Ele permaneceu imóvel, hesitante. O amor que começara a florescer nele não parecia frágil. Respondeu, enfim, que não desistiria, mesmo sabendo que a mãe estaria contra. Abraçaram-se, e Larissa prometeu que ficaria ao lado dele, custasse o que custasse. Contudo, Jéssica não cedeu. Os dias que se sucederam foram carregados de atritos. Ela tratava Larissa com frieza, evitando falar diretamente. Com Ricardo, a relação rachou, pois ele não aceitava as imposições da mãe, e ela o considerava desleal. Chegou um ponto em que, pressionados, Larissa e Ricardo decidiram sair de casa. Alugaram um pequeno apartamento, pretendendo levar a vida juntos, apesar da reprovação familiar. Jéssica ficou devastada, pois nunca imaginara perder o filho, mas não arredou o pé de suas convicções. A irmã a procurou algumas vezes, tentando apaziguar, mas era inútil. Por fim, com o passar dos meses, as duas pararam de se falar. Ricardo e Larissa seguiram adiante, mesmo com olhares de reprovação de quem descobria o grau de parentesco entre eles. Deixaram a cidade e foram para longe, a fim de construir um cotidiano sem tanto julgamento. Jéssica ficou sozinha, amargurada, sentindo falta do filho e da irmã, mas sem coragem de recuar. O tempo se encarregou de cobrir os rastros de fúria, e, em alguns momentos, ela sentia certa saudade, porém a dor e o ressentimento falavam mais alto. E, assim, terminou o capítulo daquela família. Uma adoção que começara cheia de amor findava numa ruptura inesperada, onde mãe, filho e madrinha se viam lançados a circunstâncias que jamais imaginaram enfrentar. Mesmo com todo esse desenlace, Jéssica não negava a si mesma um fio de esperança. Talvez, no futuro, com a poeira assentada, ela conseguisse perdoar e resgatar o contato com Ricardo. Talvez um dia a mágoa cedesse espaço a uma compreensão maior de que o amor, por mais estranho que pareça, não segue regras fixas. Por ora, restava-lhe apenas conviver com o silêncio e as lembranças do menino que um dia corria pela casa com um carrinho de brinquedo, chamando-a de mamãe, sem nenhum sinal de que o destino os levaria a um desfecho tão controverso. Espero que tenha gostado da história.
Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.